Pessoal, vamos resolver agora então a questão 58 do vestibular da FUVEST, tá certo? Estamos falando aqui da primeira fase, né? Aquela fase ali com questões de múltipla escolha, tá certo? E essa questão tem o número 58, é a questão de número 58, enfim, no caderno V1, tá certo? Se você fez a prova, enfim, V2, V3 ou V4, basta verificar, né? Qual é a numeração da questão nesses outros cadernos, tá certo? As questões são todas as mesmas, né? O que muda de um caderno para o outro, de uma prova para outra, é simplesmente a sequência, né? Em que as questões aparecem, tá certo? Mas no caderno V1 é a questão de número 58. Então vamos lá. A toxicidade do chumbo e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. A exposição ao chumbo, no entanto, pode ocorrer também por fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios, como a anglesita, rico em sulfato de chumbo. Então, o KPS do sulfato de chumbo, que é 1 vezes 10 a menos 8, é informado, né? Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima de chumbo de 0,01 mg por litro para água potável, assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita, né? E vem então 5 alternativas e pede-se aí que no caso, enfim, que nós vamos considerar aqui a massa molar do chumbo como sendo 207 gramas por mol, né? Na verdade é um pouquinho maior, mas enfim, para facilitar os cálculos, né? O número inteiro aí, 207 gramas por mol, então vai ser a massa molar do chumbo, tá certo? Bom, lembrar que o chumbo, né, ao dissolver-se, né, cada unidade, enfim, se fosse um mol, né, cada mol de sulfato de chumbo vai liberar em solução 1 mol de íon chumbo e 1 mol de íons sulfato, ou seja, é um sal 1 para 1, né? Então, concentração de chumbo vezes concentração de sulfato é igual ao KPS, que no caso é 1 vezes 10 a menos 8. Não sei qual é a concentração de chumbo, não sei qual é a concentração de sulfato, mas sei que são iguais. X vezes x igual x ao quadrado, né? Enfim, x ao quadrado é igual a KPS, que é 1 vezes 10 a menos 8, portanto, x é a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 8. Enfim, a raiz de 10 a menos 8, né? Isso vai ser igual a 10 a menos 4, ou 1 vezes 10 a menos 4, se você quiser assim, né? A raiz de 1 vezes 10 a menos 8 é a raiz de 1 vezes a raiz de 10 a menos 8. A raiz de 1 é 1, né? Enfim, 10 a menos 4 ou 1 vezes 10 a menos 4, conforme queiras, né? Bom, mas acontece, esse x no caso é tanto a concentração de chumbo quanto a concentração de sulfato e representa em verdade nesse caso a solubilidade molar do sulfato de chumbo, 10 a menos 4 mol por litro, né? Mas enfim, levando-se em conta que a massa molar do chumbo é 207, né? Gramas por mol, 207 vezes 10 a menos 4 é 2,07 vezes 10 a menos 2, o que é o mesmo que 20,7 vezes 10 a menos 3, ou seja, 20,7 miligramas. Então, a alternativa A diz, né? Sim, voltando à pergunta, né? Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima de chumbo de 0,01 mg para água potável, e já calculamos que é de 20,7 miligramas, né? Assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita. Não é segura, pois a concentração de chumbo na água será de 2,07 vezes 10 a 1, ou seja, 20,7, né? Perfeito? Miligrama por litro maior que o valor permitido. Sim, é verdade, né? 20,7. 20,07 vezes 10 é 20,7, né? Então, 20,7 miligramas e o máximo permitido é 0,01 miligramas. Então, não é segura, né? A concentração de chumbo na água que tenha ficado em contato prolongado com a anglesita, né? Pois a concentração de chumbo na água será de 20,07 ou 2,07 vezes 10, que é a mesma coisa, né? Miligrama por litro, maior que o valor permitido. Se a alternativa A está correta, evidentemente as outras não podem estar, né? Nem é preciso ficar conferindo aí de uma por uma. Mas perceba-se que, por exemplo, na letra B, o examinador coloca aqui 1 vezes 10 a menos 4, ou seja, 10 a menos 4, né? Miligrama por litro, né? Diz que é segura, pois será de 1 vezes 10 a menos 4 miligrama por litro. Realmente é 10 a menos 4, só que é mol por litro e não miligrama por litro, né? Alguém que não fica atento à questão das unidades pode terminar, por exemplo, marcando aí a alternativa B, tá certo? Na letra E, no caso, né, ele altera aí a potência de 10, enfim, né?
o examinador tenta criar possibilidades, né, que alguém que se equivoque, né, nos cálculos vai terminar chegando a uma dessas outras alternativas e tomar, né, erroneamente como sendo a alternativa correta, tá certo? Mas enfim, 20,7 ou 2,07 vezes 10, o que é a mesma coisa, né, miligrama por litro, é o valor, né, da concentração de chumbo. Então, não é seguro, né, tomar a água que, enfim, que esteja por tempo prolongado com anglesita, porque vai ter uma concentração de 20,7 miligramas. O permitido é 0,01 miligrama por litro, né, e vai ter de 20,7 miligrama por litro, de forma tal que não é seguro consumir. E a alternativa correta, então, conforme já explicado e repetido, né, enfim, é a letra A, tá certo? Letra A de alfa, então, é a alternativa correta. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.